Bom, eu não vou criticar ainda o Grêmio se o Renato vai a Bragança ou não, porque não está decidido. Não vou fazer essa crítica, até porque eu tenho certeza que vai se pensar com bom senso que é a obrigação do Renato estar lá em Bragança Paulista dirigindo o time e o Grêmio vai mudar isso. Agora, eu vou fazer a crítica pela manifestação do vice de futebol, Paulo Luz. Essa não pode ser uma decisão do técnico. Esta tem que ser uma decisão dele. O Grêmio já não tem o diretor executivo, mas é uma decisão do vice-presidente de futebol. Renato, você vai a Bragança, ele é o chefe. Ou não é? Não. Quem comanda o futebol do Grêmio é Paulo Luz. Então ele tem que exercer o comando. Ele não pode delegar isso, essa decisão para o Renato. Quer dizer, o JB tem uma situação lá qualquer, vai decidir se vai no programa. Não é dele a decisão se ele vai vir no programa ou não. Ele pode falar com a chefia dele e dizer, escuta, olha só, eu tenho esse problema aqui, posso ficar fora aqui, eu acho que é mais importante eu fazer isso. Esse Agora, é o ponto. Não pode o Renato decidir sozinho com o departamento de futebol assim. Não, essa é uma decisão do técnico. Então o Renato não é funcionário do clube, gente, não pode. Tá, mas esse é o ponto. Vamos lá. O que tu acha? Deixa eu avançar, assim, vamos trabalhar no campo da possibilidade. Se o Renato não for para Bragança, tu vai achar um escândalo normal, tranquilo? Eu acho escândalo, eu acho um erro. Tu acha um erro? Tá. Acho um erro. É que essa é a questão. Se for trabalhado, vamos supor, tá, o JB teve algum problema, eu chego lá na Cissa, falo, sei lá, com o Osiris, com o Tiger, com os chefes aqui da Bandeirantes. O JB teve algum problema, tu começou assim a tua frase. O JB teve algum problema, tu começou assim a tua frase. Não, o JB não sei qual é o problema do Renato, mas enfim. Tá, mas o JB tem uma outra questão, que seja, olha, Sim. eu preciso fazer uma entrevista pro meu canal de YouTube. Tá bem. Aí, gente, olha só, eu tenho essa oportunidade aqui, vocês me liberam para isso ou para aquilo outro e tal. E foi acertado, beleza. Se o Renato chegar na direção do Grêmio, no Paulo Luz, e disser assim, olha só, pessoal, a gente tem a final é domingo, 4 da tarde. O jogo em Bragança não serve para nada. Eu vou ganhar 2 dias de treinamento com o grupo principal. Não vai ganhar 2 dias. Bota a gurizada para lá. Não vai. Ele pode sair daqui na quinta-feira ao meio-dia, dirige o time lá e sexta-feira ao meio-dia tá aqui, gente. Eu acho... Mas não precisa. Não. Fica com os mas eu caras não quero aqui. emitir essa opinião ainda, porque o Grêmio não decidiu e seria uma injustiça da minha parte. Eu acho criticar. eu vou mais longe. Eu acho que o Grêmio tem que deixar o Renato em Porto Alegre e o que me assusta é a forma. A forma como colocou, eu não sabia dessa tu acha que o jogo contra o Bragantino não vale nada? O Grêmio acabou o Campeonato Brasileiro pro Grêmio domingo. O que vale domingo o às jogo Se o 8 Fortaleza ganhar o jogo do Fluminense, Domingo, o Grêmio ganha do Bragantino, pode ir pra Libertadores com vaga direta. Domingo, Ao quê? domingo. Ao quê? Tu tá não muda sonhando nada. com isso. Domingo, O Fortaleza já não tem mais nada que fazer no campeonato. Domingo às 8 da noite, 8h15 da noite, o Campeonato Brasileiro pro Grêmio terminou. O Grêmio mesmo disse isso domingo. Então eu acho que o Grêmio tem que focar sim lá no domingo. Então se o Renato for pra Bragança, tu vai achar que é errado. Eu vou achar que não precisa. Não precisa ir a Bragança. O Grêmio, se puder ir com a transição a Bragança, vai ser bom botar os meninos para jogar. O que me incomoda é essa forma. Quem decide isso não pode ser o treinador. Você tem que decidir o clube. Mas o clube, principalmente depois do jogo de domingo, largou o Campeonato Brasileiro de forma constrangida, a gente já cansou de falar. Mas hoje, o foco tem que estar em domingo. Não adianta. O Grêmio tem que... Bragança bota os meninos para jogar, deixa os meninos lá ganharem minutos. E o Grêmio foca no jogo de domingo para tentar ganhar. Então dá para acertar com a CBF um WO? WO, não vai Renato, não vai ninguém, não gasta passagem, não Agora gasta tudo hotel. está sendo o João Batista. Faz lá um WO e tudo bem. Baldasso, eu quero te ouvir. Cara, tem uma coisa que é muito grave nesse processo todo. Eu acho que a discussão do Renato ir ou não ir, acho até que vale a argumentação do JB, se o cara vai ficar em Porto Alegre, se por um acaso ele estabeleceu um organograma de trabalho com o grupo principal que vai jogar domingo, poderia se justificar. O problema é que, mais uma vez, se comprova que quem manda no Grêmio é o Renato. Nós estamos diante de uma temporada do Grêmio completamente acidentada, uma temporada do Grêmio inferior ao máximo em relação a qualquer expectativa de qualquer gremista, e o Renato continua dando as cartas e decidindo tudo no Grêmio. Isso é que está errado. E depois o Grêmio não sabe, às vezes, por que não está tendo êxito nas competições relevantes. E aí, César, o Tiger está pedindo para falar lá, para complementar, só quero dizer o seguinte, já é grave, no meu entendimento, que na terça-feira, 11 da manhã, como quando a nossa produção falou com o Paulo Luz, o Grêmio não saiba se o Renato vai. Tá Isso para mim já mostra um descontrole, já mostra uma coisa meio assim, né? A Deus dará, meio bagunçada. Nós vamos decidir ainda. Não é nós vamos decidir. Essa é uma decisão do técnico. Pelo amor de Deus, gente. O que me assusta não é o fato. Como eu disse, eu se pudesse escolher, na segunda-feira, Renato, vai para dentro de uma concentração e nós vamos trabalhar para o jogo de domingo. Agora, a forma é que incomoda. E essa questão, vai ser hoje à tarde,
O Grêmio viaja amanhã, às 2 da tarde. Não, é óbvio que o Grêmio já sabe, né? Tá, Igor, fala lá. Eu recebi agora uma mensagem de dentro da direção do Grêmio, tá? E eu vou ler a mensagem ipsis literis. Renato não vai, Vitor Hugo vai treinar. Tá, então o Grêmio descobriu agora que o Renato vai. O Paulo Luz hoje de manhã tentou dar um balão na imprensa, aquela velha, né? Não foi decidido agora, entre 11h30 e 1 da tarde, né? Agora, então é lamentável essa posição. Isso a se confirmar é lamentável essa posição, que o Renato decida. Pior do que ele não ir, é ele decidir. É o Grêmio terceirizando o seu departamento de futebol para o senhor Renato Portaluppi. Presidente Bolzan, retoma o departamento para o Grêmio. Com o Renato, como eu acho que tem que ser, mas retoma esse departamento. O departamento de futebol é departamento de futebol do Grêmio e não do Renato. Retoma que dá tempo. O presidente não tem que retomar agora. Sabe por quê? Porque tem uma final. Ele não vai fazer nenhum movimento. Agora não é hora de fazer nenhum movimento brusco para um lado ou para o outro. Eu não tenho os cabelos brancos de vocês, mas assim, já havia alguma coisa. César também não. Hã? César também não. Os meus caíram todos. Não foi eu que disse Não, mas isso. depois que ele disse pra mim que ele acha que é normal o Renato não ir pra Bragança, Não, eu vejo, aí não como diz a é. expressão aqui, me Meneghete, caiu os buteados do bolso. Não é, Meneghete, tu não precisa ir, hoje acabou. O Campeonato Brasileiro do Grêmio acabou. Só faça uma tá, só um correção do pouquinho. que tu E disse. se o Fortaleza O ganha Grêmio esse largou o Brasileirão? Brasileirão. Se o Então, Grêmio... vocês estão menosprezando o O Renato, Brasileirão gente. largou o Grêmio, César. Vocês O estão Brasileirão largou. menosprezando o Renato. Eu não menosprezo. Eu acho que o Renato é importante pro Grêmio na beira do campo. Vocês não. Vocês tratam o Renato assim, ó. Tu tá Como se ele dando- fosse tu tá qualquer um. dando- tu tá E ele dando não é qualquer um. Tu tá dando um outro foco para isso. O que eu tô querendo colocar é que o Grêmio hoje tem uma salvação, que é a Copa do Brasil. Esqueçam, o Campeonato Brasileiro foi constrangedor, vergonhoso. Tudo que se pode colocar, tem que colocar o Grêmio, o desfecho do Campeonato Brasileiro é esse. O Grêmio vai jogar com o time, com vários... Ontem, por exemplo, e essa informação não é uma informação, o Grêmio colocou muitos meninos que estão na transição, que jogaram a partida contra o Esportivo no final de semana para treinar e vão levar esses meninos para lá. O que o Grêmio tem hoje? O Grêmio tem hoje que focar na Copa do Brasil. Depois, Meneghete, aí, e eu acho que aí tu toca num ponto importante, o Grêmio precisa sim retomar o departamento de futebol, o Grêmio precisa sim mexer, cortar algumas unhas, cortar algumas asas e retomar alguns processos que perdeu. Isso eu concordo contigo. Agora, para esse trabalho agora, não tem o que fazer. Domingo tem final, no outro domingo tem outra. Tá bem. O Grêmio tem que esquecer e olhar para isso. Estou muito ansioso para ver o Pedro Lucas, 17 anos, da Seleção Brasileira Sub-17. 18 agora, recentemente. Monstro, joga muita bola, um camisa 10 canhoto. Só que assim, só para completar minha tese, não é hora, não sou tão experiente quanto vocês, mas assim, a gente conhece, não é hora de fazer um movimento brusco. O Renato está de saída, todo mundo está Pois é, sentindo esse isso é um no assunto que clima. eu queria colocar agora. Por que o Romildo vai puxar para ele toda a responsabilidade agora e antes de uma decisão Não, tá bem. fazer, como é que disse o Pífero lá atrás? Precisamos de chacoalhar o ambiente, uma mudança, Fato lembra quando novo. tirou o Não, fato novo? ele perdeu tempo. A chacoalhada era para ter sido em dezembro, em outubro, em setembro, entendeu? Ali que era assim a Quem? chacoalhada no Grêmio, no departamento de futebol. Quando o presidente entra para dentro do departamento e implode o Klaus Câmara, deveria ter mexido na preparação física, que hoje que se vê que é problema. Não deveria ter o Grêmio ter sucumbido diante dos pedidos de reforços do Renato, que praticamente nada acrescentaram. Ali era o sacode. Setembro, outubro, não agora. Aí eu concordo contigo. Mas isso não impede que o vice de futebol exerça o cargo e diga, não, Renato, a missão é tua, tu é o técnico do time e tu estarás em Bragança. Vai mais tarde, sai daqui meio-dia, chega lá em cima do jogo, volta de noite em voo fretado, volta no dia seguinte, não sei como, mas não vai atrapalhar em nada a preparação do jogo com o Palmeiras. É só fazer um cronograma de treinamentos adequado.